Nossa paraxá hoje é Vaietze, que significa e ele partiu, sobre a vida de Jacó, neto de Abraão. Imaginem vocês, Jacó, neto de Abraão. Imagine você nascer num lar rico, próspero, abençoado por Deus. Você nasceu e seu avô é o cara. Seu avô é próspero, é rico, é abençoado. E seu pai toma o lugar do seu avô, né? Dando continuidade às tradições da família. E você seria o próximo na linha de sucessão. Seria muito bom isso, né? Creio que se a gente nascesse numa família rica, próspera, né? Parece que você não precisa se esforçar, né? Parece que tudo vai se encaminhar, tudo vai correr conforme o plano, né? Parece que tudo vai bem. E assim foi Jacó, né? Jacó nasceu, neto de Abraão, e ele estava debaixo da promessa de Deus a Abraão, né? Deus tinha prometido para Abraão, lá em Gênesis, versículo 17, no capítulo 17, através de Abraão, falando: Abraão, você será pai de nações. Eu o tornarei muito fértil. Reis sairão de ti, né? Descenderão de você. Mas aí Jacó, né? Nasceu debaixo dessas promessas, mas a gente viu, como o mestre Pedro trouxe na semana passada, que ele enganou o pai dele, Isaac, para receber a bênção no lugar do irmão. Estão lembrados disso, né? E olha a bênção que o pai dele transmitiu a ele. Mesmo sendo enganado, o pai transmitiu uma bênção, que está lá em Gênesis capítulo 27. Não precisa abrir que eu vou ler para você. Que Deus dê a você o orvalho do céu, a riqueza da terra, grãos e vinho em profusão, que povos os sirvam de nações e se curvem diante de você, que você se torne senhor de seus parentes, que os descendentes de sua mãe curvem-se diante de você. Seja amaldiçoado todo que te amaldiçoar, e abençoado quem o abençoar. Jacó estava debaixo da promessa de Deus a Abraão e recebeu essa bênção. Acho que não precisava de mais nada, né? A vida desse cara vai ser bênção, vai ser próspera, não vai ter luta. Mas por quê? Ele enganou o pai. O irmão ficou enfurecido com ele e pretendia matar Jacó, né? E ele teve que fugir do pai, da presença do pai, por meio do irmão. E aí nós chegamos na nossa paraxá de hoje, no capítulo 28, né? Capítulo 28, versículo 10. E Jacó saiu de Berseba e partiu na direção de Harã. E ele chegou a uma planície e passou a noite ali, pois o sol se pusera. Ele pegou uma pedra no lugar, colocou-a sobre a cabeça e deitou-se para dormir. Sonhou que ali diante dele havia uma escada apoiada no solo, e seu topo alcançava o céu, e os anjos de Adonai subiam e desciam por meio dela. Então, repentinamente, Adonai estava de pé perto dele. E lhe disse: Sou Adonai, o Deus de Abraão, seu pai, avô, e Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra sobre a qual você está. Seus descendentes serão tão numerosos quanto os grãos de poeira da terra. Você se expandirá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Por meio de você e de seus descendentes, todas as famílias da terra serão abençoadas. Veja, estou com você. Eu o guardarei aonde for e trarei você de volta a essa terra, pois não o deixarei até cumprir tudo o que prometi a você. Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente Adonai está neste lugar, e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível,
deve ser a casa de Deus. Este é o portão do céu. Jacó levantou-se cedo, pegou a pedra que colocou sobre a sua cabeça, estabeleceu-a como coluna, derramou azeite sobre ela e chamou o lugar Betel, que significa casa de Deus. No entanto, a cidade era originalmente chamada Luz. Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar na estrada pela qual viajo, der-me pão para comer e roupas para vestir, para que eu volte para a casa de meu pai em paz, então Adonai será meu Deus. E esta pedra que estabeleci por coluna será a casa de Deus, e de tudo que me deres, eu devolverei a ti, com fidelidade, 1/10. Como eu bem frisei, já desde o início, ele estava debaixo da promessa e da aliança que Deus tinha feito com seu avô, Abraão. Estava debaixo da bênção do seu pai. Mas ele fugiu. E quando ele fugiu, ele se encontrou ali no deserto e teve que passar a noite ali. E adormeceu, sonhou, né? E foi o que nós acabamos de ler. O que mais me chamou a atenção nessa passagem sobre a vida de Jacó, que independente da aliança que Deus fez com os antepassados dele, Deus fez uma outra aliança, uma nova aliança, pessoal, única, com Jacó. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Independente da aliança que Ele fez com seu avô, com seu pai, com seu irmão, Ele quer fazer uma nova aliança com você. Ele quer estabelecer um relacionamento com você. As bênçãos que Ele prometeu através do seu avô, do seu pai, Ele vai cumprir. Mas Ele tem muito mais para te dar. Deus quer ir além. E por isso Ele se apresentou a Jacó. Por isso Ele começou a estabelecer essa aliança com Jacó. É isso que Ele quer fazer. Só que, para colher essas promessas, é necessário, antes de tudo, adorar. Foi isso que Jacó fez, né? Ele juntou a pedra, derramou o óleo e adorou o Senhor, né? Com pedras fez um encosto para a sua cabeça e adorou. Aquilo que serviu de travesseiro para ele. Ele edificou um altar para Deus. Muitas vezes, nós queremos as promessas, mas nos esquecemos de adorar, esquecemos de edificar um altar, né? E ficamos esperando as promessas de Deus se cumprirem. E elas vão se cumprir. Mas nos falta uma atitude que Jacó teve. E nós vamos chegar lá, né? Ali ele viu um portal, uma ligação entre ele e Deus. E chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus, né? Fez o altar e adorou o Senhor. Para receber promessa, meus irmãos, tem que haver adoração, né? Mas não é essa adoração que nós estamos acostumados a muitas vezes, né, definir como adoração. No hebraico não existe essa palavra adoração, esse verbo adoração, adorar. No hebraico existe avod, o verbo avod, do substantivo avodar, que significa servir. Essa é a verdadeira adoração. Servir. Foi isso que ele fez ali. Serviu, adorou. Servir é a verdadeira adoração, né? E como que nós servirmos a Deus? Como que Jacó serviu a Deus? Como que ele adorou a Deus? Se você pegar a história dele, meus irmãos, em todos os momentos da vida dele, ele adorou a Deus. Aí você me pergunta, como que eu adoro a Deus? Não é apenas nos cultos, não é durante o louvor, não é quando a gente se reúne aqui. A adoração vai muito além disso. A adoração tem a ver com o que a gente faz no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta.
Eu posso adorar a Deus no trânsito. Posso adorar a Deus na minha casa. Posso adorar a Deus no relacionamento, com os filhos, esposa, marido, colegas de trabalho, né? Mas é isso, meu irmão. Adorar é isso. É servir a Deus. Servir em todo tempo, né? E servir não tem muitas vezes, não só com fazer, mas com ser. É isso que Jacó aprendeu. Né? Muitas vezes ele conhecia Deus, da aliança que Deus tinha com o avô, com o pai, mas foi preciso uma aliança pessoal de Deus com Jacó para ele despertar. Como a nossa paraxá diz hoje, e ele partiu, e ele se foi. Foi preciso Jacó sair debaixo da tenda, da cobertura de Abraão, de Isaac, né? Viver as suas próprias experiências, ter uma nova aliança com Deus, para ele conhecer verdadeiramente Deus e para ele começar a desfrutar das promessas que Deus deu para ele. Amém? Então, ele adorou e, acordando daquele sonho, ele fez um voto com Deus, né? Que está ali no versículo 20. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me de comida, roupa, levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, eu devolverei a ti com fidelidade 1/10. Olha o voto que aquele homem fez com Deus. Ele disse, a partir desse voto, que a partir dali, o Senhor seria o Deus dele. Muitas vezes nós estamos debaixo de uma cobertura, de uma promessa dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos familiares, mas Deus não é o nosso Deus ainda. É preciso sair, é preciso romper, é preciso se jogar e buscar uma aliança única, pessoal, para conhecermos a Deus e para Ele ser o nosso Deus. Amém? Foi isso que ele fez. Alguém já fez voto para Deus aqui? Amém, glória a Deus, eu também. Quantas vezes você cumpriu? Deus não nos pede voto, mas nós fazemos. Mas quando fazemos, devemos cumprir. Muitas vezes eu fiz voto com Deus e não cumpri. Mas esse homem fez voto com Deus e cumpriu durante toda a sua vida. E por isso ele foi abençoado. Por isso ele foi engrandecido. Por isso ele é considerado, entre os patriarcas, aquele que conseguiu transmitir para os seus filhos tudo que Deus desejava, porque foi a partir de Jacó que começou a gerar as 12 tribos, né? Ele conseguiu juntar ao redor dele os 12 filhos para lhe dar início ao povo de Israel. Foi ele. Abraão conseguiu transmitir para um filho. O pai dele conseguiu para um filho, ele conseguiu para 12. Olha a excelência desse homem. Todos os filhos dele estavam ao redor dele. Tinham as suas dificuldades, tinham a sua particularidade. Mas os 12 estavam ao redor dele. E geraram o povo de Israel, que também é o outro nome de Jacó. Porque um dia ele conheceu a Deus. Porque um dia ele fez aliança com Deus e fez um voto com Deus. Mas depois disso tudo, a vida de Jacó foi fácil? Claro que não, né? Deus promete. Deus está conosco. Falou que ia estar com ele. Falou que ia dar comida, que ia levar ele de volta para a casa dele, mas a vida dele não foi fácil, né? Se a gente ler, a gente vai ver que ele teve que dar tudo para o sobrinho dele, tudo as posses dele. E que ele chegou na terra que o pai dele tinha designado, que era o tio dele, né? Irmão da mãe dele, para ele tomar uma jovem para casar, né? E se nós formos ver ali, ele teve que trabalhar 7 anos para poder casar com Raquel. E depois desses 7 anos, ele ainda foi enganado pelo sogro. Mas eu não vejo Jacó murmurar. Eu não vejo Jacó culpar a Deus, porque ele edificou um altar
de adoração. Quantas vezes nós edificamos um altar de murmuração, de lamentação? Nos esquecemos da promessa de Deus, nos esquecemos de Deus, somos tomados pelas circunstâncias. E a nossa fé é roubada, como o pastor José disse. E nós começamos a murmurar, começamos a nos lamentar. E com isso, não desfrutamos do melhor de Deus para a nossa vida. Mas olha esse homem, através daquela aliança, através daquela promessa, mesmo sendo enganado, mesmo sendo passado para trás, o altar foi de adoração, foi de servir a Deus, independente das circunstâncias. Assim temos que ser nós. Assim tem que ser essa aliança que você vai fazer com Deus nessa noite. É independente das circunstâncias, meus irmãos. É independente do seu humor. É independente se você está feliz, triste, com saúde, com doença, com dinheiro ou sem dinheiro. Aliança com Deus tem que ser independente dessas coisas. Não pode depender de nada. E essa foi a aliança que Jacó fez com Deus. Por mais que ele foi enganado, por mais que a vida dele não foi fácil, ele continuou a se apegar naquilo que Deus tinha prometido para o avô, para o pai e para ele. E foi vencedor. É isso que Deus quer fazer com você nesta noite. Quer te lembrar das promessas que fez, mas quer te fazer novas promessas, mas quer fazer com você uma aliança. Essa aliança que não é quebrada. Porque na minha casa está faltando as coisas. Ou porque o namorado terminou comigo. Ou porque o meu marido não vem na igreja. Ou porque a crise econômica, financeira do país, do mundo. É independente dessas coisas. A nossa aliança com Deus é eterna. E Ele quer firmar isso com você nesta noite, meus irmãos. Mas ele teve que trabalhar 7 anos. Foi enganado. E depois teve que trabalhar mais 7 anos para casar. Jovens, para casar tem que trabalhar. Não ouvi nenhum amém, mas tá bom. Não foi fácil. Mas ele amava tanto aquela mulher, que a Bíblia fala que 7 anos correram como se fossem dias. E é o que eu sempre falo para as meninas. Quando o homem quer, ele enfrenta. Quando o homem quer, 7 anos são dias. Né? Independente de onde você estiver, ele vai. Porque ele quer te valorizar. Mas isso é uma dica de Deus para vocês. O homem enfrenta qualquer coisa para estar com você. Esse é um homem que pode ser de Deus para a sua vida. Não é aquele que fica de conversinha. Não é aquele que... Jacó tinha trabalhado 7 anos já. E recebeu a irmã de Raquel, Lia, né? Ou Léia. Ele poderia ter falado, já casei, né? Larga a mão dessa Raquel, vai dar muito trabalho. Mas quando ele amava ela, como ele desejava muito estar com ela, trabalhou 14 anos para poder estar com ela. Quantos estão dispostos? Eu vejo uma juventude ansiando por casar, querendo casar, mas eu não vejo uma juventude se preparar para o casamento, né? É engraçado que Deus, Ele prometeu nações, descendentes incontáveis, né? Uma geração, uma nação através de Abraão, né? Mas se a gente for ver na Bíblia, Sara, Rebeca e Raquel eram estéreis. Deus promete nação a partir dessas mulheres, mas elas não tinham a capacidade de gerar filhos. Deus acho que Ele gosta de nos pregar algumas peças, né? Ele gosta de ver, e agora, né? E agora? E aquela aliança que eu fiz com você? E aí, você vai correr? Você vai se lamentar? Você vai murmurar? O que você vai fazer? Eu prometi. Mas ela não pode gerar. E agora? Quantos lembram? O mestre Pedro disse, Isaac orou quantos anos por Rebeca, para ela poder gerar um filho? 20 anos. Meus irmãos, Deus prometeu, através de Abraão, Deus prometeu na vida de Isaac, mas mesmo assim, ele permaneceu 20
anos orando para Deus abrir o ventre dessa mulher. Às vezes Deus nos promete, e o que a gente faz? Está demorando, hein? Mas e aí, Senhor? Né? E o príncipe? E a princesa? Mas e aqui? E aquela lá? Aquelas promessas lá? E meu marido? Quando vai se converter? Né? E a gente começa a edificar o altar de murmuração, lamentação, e nos esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas também que devemos fazer a nossa parte. Isaac orou 20 anos por Rebeca, né? E também no versículo 22, do capítulo 30, ele fala que Deus atentou em Raquel e ouviu sua oração. Ela orava. Ela estava debaixo da promessa. Através dela, iam vir príncipes, iam vir reis, iam vir gerações, ia vir uma nação, mas ela orou. Ela não cruzou os braços e ficou esperando Deus cumprir a promessa. Né? Ela orou. Ela clamou. É isso que nos falta muitas vezes. Deus nos promete e nós nos calamos. Não, Deus é fiel. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer igual o Davi fazia. Né? Lembrava a Deus. Deus, lembra. Essa tem que ser a nossa oração. Assim que nós temos que ser diante de Deus. Aquilo que é infértil na sua mão, nas mãos de Deus, pode se multiplicar de maneira exponencial. Esse é o Deus do impossível. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. Esse é o Deus que torna algo infértil, infrutífero, de maneira que nós não podemos mais contar, nós não podemos mais quantificar, nós perdemos a noção. Porque é isso que Ele quer fazer. Essa é a aliança que Ele fez. Ele fez com Abraão a aliança. E nós estamos debaixo da mesma aliança. Ele diz que, através de Abraão, nós seríamos bem-aventurados. Nós seríamos abençoados. Ele não precisa fazer uma outra aliança com você para você ser abençoado. Mas Ele quer fazer mais alianças com você. Ele quer fazer novas promessas com você. Ele quer te abençoar muito mais. Coloque isso que você julga infértil na sua mão, diante de Deus. Erga um altar de adoração diante de Deus. E deixe Ele multiplicar. Deixa Ele frutificar. Deixa Ele fertilizar. Amém? Mas é através desse altar de adoração. É através dessa oração, dessa busca. Não dessa passividade, muitas vezes, que nós assumimos diante de Deus. Nós somos muito passivos. Nos falta mais autoridade. Nos falta mais homens de guerra. Ser forte, ser corajoso. Né? Nos falta mais essa ousadia diante de Deus. É isso que Ele quer fazer nessa noite com você. É isso que Ele quer fazer. Ele quer ouvir as suas lamentações. Ele quer ouvir o seu desejo. Mas Ele quer te dar algo que vai além disso. Né? Talvez você seja igual eu. Vou contar um pouco da minha vida para vocês. Eu gosto de planejar as coisas. Gosto de fazer planos, eu tenho sonhos. Né? Então eu vou planejando. Eu ia planejando, vou me formar com tantos anos, vou acontecer isso, fazer aquilo. Só que eu nunca consultei a Deus, meus planos, né? Eu fazia meus planos e Deus falava, os meus planos, os meus caminhos, não são os seus caminhos. Os meus planos são mais altos, maiores. E o que aconteceu com os planos que o Felipe fez? Com os caminhos que o Felipe traçou? Não deram certo. Porque eu não consultei a Deus. Eu não coloquei diante de Deus. O que aconteceu comigo? Me frustrei. Coloquei a culpa em quem? Em Deus. Ah, Deus não me ajuda. Ah, Deus não sei o quê. Aí, muitas vezes eu não entendia por que as coisas aconteciam. Murmurava, me lamentava, culpava a Deus. Porque não ergui um altar de adoração diante dele. E não coloquei meus planos diante dele. Né? Muitas vezes tem aqui alguém, como eu, que gosta de pensar. Eu gosto de ficar pensando, eu gosto de ficar planejando, eu gosto de ficar fazendo conta, põe tudo no lápis. Mas hoje eu coloco tudo diante de Deus. Hoje eu sei
que vai ser tudo no tempo dele, a hora que ele determinar. Então eu tenho meus planos, eu tenho os meus sonhos ainda, mas hoje eu coloco diante dele e espero nele. E quando esses sonhos, esses planos meus, não acontecem naquilo que eu esperava, porque hoje eu ainda espero uma data, um tempo, eu não me frustro mais. Eu não murmuro mais. Eu não lamento mais contra Deus, porque aquilo não aconteceu. Simplesmente continuo batalhando, continuo orando, continuo lutando e colocando diante de Deus, porque eu sei aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Abraão esperou quanto tempo para Isaac nascer? Deus prometeu. Sara vai ter um filho. Quantos anos? 25, né? Deus prometeu para Abraão um filho. Para Abraão. Aí, Deus promete alguma coisa para o Felipe, e o Felipe quer em 5 minutos. Né? Mas aí Deus promete para Abraão, demora anos para acontecer. Promete para Isaac e demora anos para acontecer. Né? Mas eles permaneceram em oração, em adoração, firmados naquela promessa, né? E não eram coisas do seu bel prazer. Muitas vezes nós colocamos coisas diante de Deus e queremos que Deus nos responda como se fosse uma conversa de WhatsApp, né? Se eu mando um WhatsApp para você e você não responde, eu já quero ficar bravo, né? Porque hoje é tudo rápido, é tudo dinâmico. O tempo de Deus não é igual ao nosso. Muitas vezes, Ele quer forjar o nosso caráter. Ele quer nos ensinar, quer nos capacitar, quer nos edificar, para que quando aquela promessa se cumprir, nós possamos aproveitá-la da melhor forma possível, né? Com ação de graças, com louvor, né? Dando glórias a Deus por aquilo, né? Eu vejo na minha vida, se tudo tivesse acontecido como eu planejei, nem aqui eu estava. Nem aqui eu estava. Eu falo que não estava em Campo Grande, na igreja então, vixe, não passava nem na porta. Se passasse na porta, passava acelerado, né? Corria da frente da igreja. Se Deus tivesse feito tudo aquilo que eu queria, eu acho que não sei onde que eu ia estar, porque não era muito flor que se cheire, não. Mas amém, né? Deus tem os planos dele. Deus sabe o que faz, né? Mas é preciso firmar essa aliança, né? É preciso edificar esse altar. Adoração, não só essa adoração, né? Como nós cantamos, né? Nós fazendo aquela carinha de santo, né? Agora Deus vai me ouvir, né? Agora eu vou emocionar a Deus. Não, adoração, servir, né? Servir em casa, obedecer os pais, né? Honrar o pai, né? Servir o marido, né? Estar debaixo da autoridade do marido, tratar a mulher bem, né? Como vaso mais frágil. Quando você serve as pessoas, você serve a Deus. Quando você serve os pastores dessa igreja, você está servindo a Deus. Quando você serve o irmão ao seu lado, você está servindo a Deus. Você está adorando a Deus. Como é que nós vamos amar a Deus que nos vemos, se nós não amamos e não servimos quem está do nosso lado? É preciso começarmos a tirar a religiosidade, tirar aqueles dogmas, tudo que a gente construiu, e pedir para Deus começar a construir de novo esse altar, esse homem, essa mulher que você deseja, mas que Deus diz: o que você quer, eu posso fazer mais. Aquilo que você planejou, eu posso fazer e além daquilo que você imaginou. Aquilo que você botou limite, eu sou um Deus sem limite. Aquilo que você crê que é infértil, eu posso multiplicar. Estamos chegando no final do ano. Muitas vezes a gente fez promessas para Deus.
firmamos aliança com Deus e não cumprimos. Mas hoje, Deus quer fazer uma nova aliança com você. Uma aliança pessoal com você. Individual com você. Né? Deus quer abençoar a sua casa? Claro que sim. Quer abençoar a sua família? Claro que sim. Quer abençoar seu trabalho? Sim. Quer abençoar a sua esposa, seus filhos, seus estudos? Sim. Mas primeiro, Ele quer intimidade. Ele quer firmar essa aliança com você. Assim como Ele firmou com Abraão, firmou com Isaac, mas firmou também com Jacó. Ele quer firmar com você. Nós cantamos aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. É o seu Deus. É o nosso Deus. É o Deus do impossível. É aquilo que pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós imaginamos. Esse é o nosso Deus. Para encerrar, Jesus nos disse, não precisa abrir, lá em Mateus capítulo 12. E esse é o segredo da vida de Jacó. Porque o avô dele era próspero, o pai dele era próspero, mas ele teve que deixar tudo para trás. Ele teve que sair daquilo para conhecer a Deus, para ser próspero sozinho, através do trabalho dele, com a aliança que Deus fez com ele. Aí ele prosperou. Ele não prosperou por causa do pai, nem por causa do avô. Ele prosperou por causa da aliança que Deus fez com ele e pelo trabalho dele. Né? Muitas vezes a gente pode falar, mas ele foi rico porque o avô dele era rico, porque o pai dele era rico. Não. Prosperou sozinho. Teve que sair, teve que romper debaixo da tenda do avô e do pai. E como que nós vamos nos achegar a Deus? Olha o que Jesus nos disse. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse é o segredo da vida de Jacó. Fez a vontade de Deus. Se despiu dele mesmo. Se negou a si mesmo. Abriu mão dos seus sonhos, abriu mão das facilidades que ele tinha na casa do pai e do avô, né? E foi, e se lançou, e estabeleceu uma nova aliança com Deus. E fez aquilo que Deus tinha pedido para ele. E através dele, através daquilo que era infértil, através daquilo que era limitado, hoje nós estamos aqui. Porque um homem, um dia, decidiu fazer uma nova aliança com Deus. Decidiu ser íntimo desse Deus. Decidiu criar um altar de adoração a Deus. Fez um voto e não mais se esqueceu dele. Nesse final de ano, nós vamos fazer votos, nós vamos fazer alianças com Deus. Por isso o pastor José falou, escreva. Muitas vezes você esquece. Deus não esquece. Deus não esquece. Pode passar o tempo que for. Pode vir a adversidade que for. As circunstâncias podem estar um furacão à sua volta. Ele vai cumprir. Mas é no tempo dele. É da maneira dele. É do jeito dele. Né? Pare de querer jogar os seus sonhos para Deus. Ah, Deus, eu quero isso. Né? Toma. Não faça igual eu. Não seja igual a mim. Porque eu me frustrei. E comecei a murmurar, comecei a me lamentar. E cada vez mais, comecei a me desviar dos caminhos de Deus. Mas como Ele prometeu que eu estaria aqui, Ele me trouxe de volta. E é isso que Ele quer fazer na sua vida, meus irmãos. Eu não sei qual a aliança, eu não sei qual a promessa Deus fez para você. Você sabe. Ou talvez você não saiba. Talvez você fala, não, eu nunca fiz aliança com Deus. Hoje é a noite de você firmar essa aliança com Deus. Hoje é a noite de você edificar esse altar e falar, eu vou servir esse Deus. Independente do que acontecer. Eu vou servir esse Deus. Porque hoje eu sei que Ele é fiel.
Ele vai cumprir. Amém?